Depois desse recado, nós vamos continuar a conversa com o médico infectologista Thor Dantas, que nesse período de pandemia aqui no Acre tem sido uma referência importante para trazer luz para esse debate a respeito da política pública em saúde, não é? E a importância da sociedade civil organizada também estar atenta, cobrando e repensando a sua forma de atuar para que a gente possa, da maneira mais responsável possível, conduzir e passar, superar esse momento. Thor, ficou uma dúvida que me parece algo que demonstra uma espécie de paradoxo. Eu não sei se a situação evidencia um paradoxo. Nós temos uma população sendo permitida ser vacinada cada vez mais jovem, nós estamos em 18 anos aqui, parece que só dois municípios do Acre não estão vacinando população com 18 anos. Mas, no entanto, a nossa cobertura vacinal, 36% e 12%, 36% com a primeira dose e 12% apenas imunizados com as duas doses. Por que isso acontece, Thor? Quem é que está falhando? Olha, Itaã, a gente falhou muito com vacina desde o começo. O Brasil foi um desastre, né, no tema das vacinas, desde o início. A gente negligenciou o país inteiro, né? Nossos governantes, infelizmente, nossos dirigentes de saúde ficaram relutantes com a questão da vacina. O mundo inteiro avançando, comprando vacina, fazendo negociação com os laboratórios, a gente ficou apostando na tese da imunidade de rebanho, que achou que a pandemia ia acabar por ela mesma e que bastava que todo mundo pegasse e acabar. E a gente estava conversando antes, e só deu novas variantes. E quando a gente foi atrás das vacinas, a gente começou tarde. Essa é a questão. A gente começou a vacinar tarde. Quando caiu a ficha, a delegação brasileira do Ministério da Saúde foi até Israel procurar, você lembra, eles procuraram um spray nasal mágico. Spray nasal. Chegaram lá, eles ouviram das autoridades de Israel: meu filho, é vacina, meu filho, voltem e vacinem a população, não tem spray não, é vacina. Aí eles voltaram para o Brasil e aí começaram a ir atrás de vacina, caiu a ficha das vacinas, então a gente começou tarde a vacinação. Então hoje o que a gente tem é uma cobertura vacinal baixa, porque começamos tarde, tem uma população grande para vacinar no Brasil inteiro. E aí a gente tem você estava lembrando esse paradoxo, a gente pode avançar com a primeira dose nas populações mais jovens, mas a gente tem que completar a vacina nessa população toda, não adianta ficar com uma dose só. Então a gente avançou rápido agora, mais recentemente conseguimos um avanço que foi positivo, né, para as faixas etárias mais jovens. Isso é bom, isso ajuda a conter a epidemia, mas a gente precisa completar a segunda dose. Então, a segunda dose ainda está longe do ideal. Está aí, como você falou, 12% com a imunização completa. Isso tudo se deve ao atraso, é porque a gente começou tarde. Então, agora a gente tem que vacinar todo mundo, todos esses 36% que tomaram a primeira dose, tem que tomar uma segunda. E todos os 40% ainda que não foram vacinados, né? 60% têm que ser vacinados. Então é tempo e esforço. A gente tem que vacinar 24 horas por dia, de domingo a domingo. Entende? É só assim que a gente dá conta. E a gente tem que andar rápido antes que as variantes cheguem. Tó, muita gente que está te ouvindo, está nos ouvindo aqui no programa agora, faz parte desses 36%, tomou a primeira dose. Mas tem muita gente, e gente jovem, eu estou falando de pessoas que vivem na área urbana, que têm acesso à informação. Eu não estou falando de pessoas de áreas isoladas que nós nos surpreendemos. Na verdade, esse pessoal da área isolada, eles são muito mais receptivos e entendem, parece que melhor e mais rápido as coisas do que nós por aqui. Nós aqui criamos algumas teimosias que é difícil de aceitar. Tem muita gente que tomou a primeira dose que já afirma de maneira categórica: não vou tomar a segunda. O que fazer, Tó? Isso é uma atitude que realmente, né, não se explica, não dá para entender isso. A gente tem que convencer a população a se vacinar. Eu estava falando do primeiro-ministro de Israel, que emitiu uma nota pública ontem, falando sobre acho que os
15% da população israelense que não quer se vacinar. Olha só a taxa deles, é pequena, mas existe lá também. E ele dizendo, nós temos que convencer as pessoas a se vacinar, convençam as pessoas da importância da vacinação. Houve muita divulgação de informação falsa sobre vacina, muita teoria conspiratória, né, das próprias autoridades, né, de saúde, políticas, e isso fez muito mal, fez com que as pessoas tivessem um pé atrás com a vacina, que é uma estratégia de tecnologia em saúde extremamente segura, conhecida de muito tempo, segura e eficaz. E é o que está resolvendo o problema e é o que vai resolver o problema da pandemia. Não tem como resolver essa pandemia se não for com vacinação em massa, não tem outra forma. Aliás, impossível. Tó, vou lembrar aqui, você citou aí a respeito de notícias falsas, eu vou lembrar aqui que ontem o jornal O Estado de São Paulo, fazendo referência a uma reportagem que saiu em um outro jornal, chamado The New York Times, mostrou que um colega teu, um médico teu, um médico colega teu, né, de profissão, é um dos que mais ganham dinheiro com a disseminação de notícias falsas em relação à vacina no mundo. Quer dizer, um profissional da medicina divulgando notícias falsas relacionadas a vacinas. E ganha dinheiro com isso, viu, Tó? Então, assim, uma das coisas que a gente aprendeu com essa pandemia também, cara, é que existem charlatões no meio médico. Essas pessoas emprestam uma certa autoridade. É um médico falando, viu? Ele tem artigo publicado, ele é professor de uma universidade. Infelizmente, existem professores de universidade que fizeram concurso público, fizeram uma prova, passaram no concurso e viraram professor. Passaram na prova. Isso não quer dizer que ele tenha boa índole. Entende? Ter passado numa prova, isso não quer dizer que ele também seja necessariamente muito inteligente. Ele passou numa prova na vida dele e ele foi admitido na universidade, mas ele é um charlatão. Existe isso. A história da medicina está cheia de charlatões, cheia de pessoas que se valem desse momento para enganar os outros. Às vezes com o intuito de se dar bem mesmo, de ganhar dinheiro, e às vezes ele está equivocado na análise dele, às vezes ele acredita mesmo naquela loucura dele, né, de que a vacina faz mal, mas ele está equivocado. Você não tem que ir atrás, nessas horas, da teoria conspiratória de 5%, 10% da população que está falando, não. Vá atrás dos 90%. O que 90% está falando. Não adianta ter um cara, não, porque um cara disse, não confie nesse um cara. Se ele está sozinho falando essa loucura dele, ele mais meia dúzia, não acredite, por mais que o currículo dele seja enorme de grande. Vá onde está indo os 90%, que é onde está indo a maioria, é onde a solução está. Né? Outra coisa, muito cuidado. Outra coisa, Tó, que a gente precisa discutir é em relação à vacinação de crianças e de adolescentes. Como é que é isso? Qual a inconveniência de vacinar esse público? Ou não há conveniência? É mesmo só uma questão financeira, número de vacinas, acesso à vacina? É possível vacinar sem nenhum tipo de restrição? Sim, a gente já tem estudos até 12 anos, então crianças até 11, 12 anos podem ser vacinadas livremente. A única questão é disponibilidade mesmo, é ter vacina para alcançar essa população, porque a prioridade realmente é a população mais velha, porque as crianças sofrem muito menos com os riscos da pandemia. Mas para que a gente controle completamente a pandemia, não tenho dúvida, a gente vai ter que chegar na vacinação de adolescentes e crianças também. Então, contar o tempo para que a gente comece a vacinar, sabe, até 12 anos. Talvez abaixo disso, a gente não tem estudo, talvez não precise vacinar criança, mas não sei, é algo que os estudos ainda estão sendo produzidos. Eu acredito que a gente vai vacinar todo mundo, inclusive crianças. A gente precisa só do estudo mostrando que é seguro, mas até 11, 12 anos é plenamente possível vacinar. A gente pode vacinar grávida, pode vacinar criança, sem problema nenhum, e acho que a gente deve vacinar as crianças. A gente só não está vacinando porque não tem vacina ainda suficiente, essa é a verdade. Tô aproveitando, deixa eu colocar aqui o polêmico tema a respeito da volta às aulas. Eu queria saber o teu entendimento a respeito disso. Vamos raciocinar, eu vou colocar aqui um exercício de raciocínio. Uma situação ideal, que é uma escola que foi preparada para receber o retorno desses alunos. Eu estou falando preparada do ponto de vista arquitetônico e sanitário, para poder receber com segurança
os profissionais da educação e os alunos. Isso é uma situação ideal. E vou lembrar, e acho que isso aí não precisa de muito raciocínio, para que você estabeleça uma reflexão a respeito da escola real acreana, aquela que não foi feita nada em função dos protocolos sanitários. Você é a favor do retorno às aulas? Porque tudo mais, Thor, lembrando aqui um raciocínio que você mesmo estabeleceu aqui, nós estamos sim aqui no Acre num período de tranquilidade. Então, tudo já está aberto, por que só as escolas não? Também isso é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Semana passada foi destaque nacional uma reportagem que mostrou o entendimento de vários educadores a respeito do efeito negativo para a educação, o fato das crianças estarem fora da escola há tanto tempo. Como é que a gente equaciona isso, Thor? Realmente, né, quem estuda esse tema da escola e das crianças, né, nos ensina que o impacto negativo de uma criança fora da escola é muito grande, tá? É uma coisa assim absurda, a gente não consegue mensurar o mal que faz a criança estar fora da escola. Todas as decisões em saúde pública, e em saúde individual também, envolvem uma análise de risco e benefício, é uma gangorra, é uma balança. Não há nada 100% seguro na vida. Então, dentro de um cenário onde o número de casos está em baixa, é o momento ideal para que você exercite a volta à escola. E no momento em que você está tanto tempo, tantas crianças longe da escola, sofrendo as consequências. A gente tem que adaptar a escola tem que se adaptar, o mundo tem que se adaptar. Então não é porque a escola é no Acre ou é num lugar periférico que ela não tenha que fazer o exercício da adaptação. Tá, você vai ter uma escola particular com muito mais condição de fazer todas as 1001 adaptações. Ok, mas a escola pública do Acre ou do Amazonas também tem condições de exercitar a sua adaptação a tempos de pandemia. E é importante lembrar que as crianças têm um papel educativo em casa enorme. A criança é aquela que volta da escola e ensina os pais. Olha, eu aprendi na escola que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que lavar as mãos. A escola é um ambiente de ensinar a criança e a sociedade a conviver com o vírus. Se ele ficar em casa, ele não aprende. Ele tem que ir para a escola para aprender a conviver com a máscara, aprender a conviver no lanche, junto com o colega. Então, eu acho que a gente já ficou tempo demais com escola fechada no Brasil. A escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir, mas a gente tem que ensinar a escola a adaptar a escola para que ela volte em tempos de pandemia. Eu acho que isso é plenamente possível. São medidas simples. Máscara, distanciamento social, são simples, não são grandes tecnologias. E você junta com isso a vacina. E você tem o tripé das 3 principais medidas de combate à pandemia. Então, dá para voltar para a escola com máscara e distanciamento social e com o mínimo de planejamento. E é uma coisa escalonada, você volta junto com o online, você volta intercalado. Se a criança não pode todo dia ficar o dia inteiro na escola, se ela puder ir ficar meio turno, ou se ela puder ir 3 vezes por semana, você já está favorecendo enormemente o retorno dessa criança a socialização. Então, é um exercício que tem que começar. Se a gente ficar esperando o momento da escola ideal, nunca chega. Nunca chega. Quando a escola estiver plenamente preparada, a gente volta. Não. A gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. É assim, com a pandemia andando. E o momento é propício, tá? Nós estamos no momento de baixa. Esse é o momento ideal para voltar e monitorar. Aí você volta para a escola e monitora a escola. Teve caso? Está tudo sob controle? Opa, está funcionando. Opa, teve um caso aqui na sala da turma A, na turma B. Opa, isola, vê quem for o contato, faz como a gente faz na comunidade. Se o número de casos na escola estiver acontecendo, e vai acontecer, não, é impossível não ter casos na escola, mas se eles estiverem dentro de um patamar aceitável, o que está acontecendo na sociedade, a escola não está acrescentando risco. Então a gente tem que entender onde está o maior risco. Na escola está tendo mais casos do que na sociedade, no bairro? Não, está igual.
então a escola não está acrescentando risco adicional nenhum. Ela deve manter o seu retorno. Então é assim que a gente tem que fazer, monitorando esse retorno e comparando ele com outras atividades. Está tendo mais casos no bar do que no bairro? Está tendo mais casos na academia? Está tendo mais casos na escola? Onde está o risco acrescido maior? Onde a gente tem que botar as medidas melhores em prática, né? Onde a gente está falhando. A gente tem que exercitar o retorno às atividades sociais e econômicas com responsabilidade, com adaptação aos tempos de pandemia e monitorização dos casos. Thor Dantas, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, pelo que você falou agora, essa sua última defesa. Demonstra que nada mais será como antes mesmo e, sobretudo, na educação, isso que você falou aí, a gente vai ter que trocar o pneu do carro com ele andando. É o jeito, né, Thor? Muito obrigado. É isso aí. Um prazer estar mais uma vez. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a você. Um abraço, Thor. Nós vamos fazer um intervalo. Já voltamos com Gazeta Entrevista.